Bom dia a todos. Que a graça, né? A graça do Senhor Jesus, né? As misericórdias do nosso Deus, né? Estejam com cada um, né? Cada um de vocês. Quero trazer então hoje, né, o texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus 11, versículo 28 até o 30. Ele é muito conhecido, né? Bom, para quem lê a Bíblia, né, muitos textos são muito bem conhecidos, né? Você que participa aí, né, da caminhada aí, da leitura bíblica, né? É, Cada dia é um capítulo aí e tal. Então é muito rico. E você que costuma, né, ler pelo menos um capítulo por dia ou um capítulo a cada 2 dias, né? A Bíblia se torna assim bem familiar, né? Então diz a palavra de Deus assim, né? É um convite de Jesus, né? Veja, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Por meio deste texto, né, deste convite de Jesus, eu quero estar trazendo como tema aí para vocês, né, toda a igreja, né, o convite a todos sem exceção. Não existe aquele ditado, né, popular que diz: toda regra tem exceção, né? Então parece que essa se tornou uma verdade absoluta, né? Toda regra tem exceção. Me fala alguma que não tenha, né? Aí você fica pensando, fala, realmente acho que toda regra tem exceção. E só que aqui, no convite de Jesus, Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Aí eu estou olhando aqui para vocês, né? Estou olhando para cada um aqui, não é? Pode ser que você esteja assim com um sorriso assim meigo, né? Estampado no rosto, não é? Mas só Jesus sabe, né, a angústia que está se passando no seu coração, não só nesse dia, mas nesses últimos dias. Eu não sei como é que você veio aqui, o seu estado, né, de espírito com que você veio aqui hoje. Mas se você veio sobrecarregado, né? Passou uma semana assim atribulada, passou assim uma semana cheia de lutas, né? Eu quero dizer que esse convite é para você também. Você está cansado, está cansada, está sobrecarregada. Ah, não, mas o meu cansaço não tem nada a ver com esse convite de Jesus. Será que não? Né? Às vezes é uma coisa que está apertando aí o teu coração. Seja qual for a razão, mas a consequência é que o teu coração está ali apertado. Né? Algum problema que
familiar, talvez, que não foi resolvido, a enfermidade, né, de parente, de alguém da família. Eu quero dizer que esse convite de Jesus é para você, é para mim. Mas esse convite não é um convite só para mim e para você. É um convite também para o meu e o seu coração, para a gente ampliar a visão desse convite para aqueles que Jesus está chamando. E que o nosso coração, às vezes, limitou esse convite. Falei, tudo bem, convite aos cansados e sobrecarregados, está bem, eu estou dentro desse convite, eu estou dentro desse todo, mas o fulano ali, aquele que acabou com a minha vida, ele não, aquele merece sofrer. Aquele pode ficar cansado, pode ficar sobrecarregado, que Jesus não vai dar alívio não. Não, aquele é o opressor, é o mal, né? Aquele não, né? Vou trazer aqui um exemplo, né? Um exemplo, ontem eu estava num congresso, eu ouvi um pastor, né? Compartilhar uma experiência de um irmão ali da igreja, que um rapaz chegou perto de uma moça e a moça estava no ponto de ônibus e ele chegou lá, coisa que não acontece, né, no dia a dia e tal. Esse moço pegou, né, abordou a moça e tomou o celular, derrubou a moça, né, a moça ficou ali caída no chão, ferida, e ele saiu correndo com o celular, pulou um muro, para ele era qualquer muro, então ele pulou, só que ele caiu dentro do muro de uma escola. E aí, então, tinha uns estudantes lá na quadra, acho que jogando, alguma modalidade esportiva, quando viram e perceberam, né, que era um que tinha abordado a mocinha no ponto de ônibus e pegou o celular, e eles foram lá e começaram a bater no menino. E todo mundo dizendo, bem feito, é isso aí, tem que ser, é isso aí e tal. E aí, nesse momento, esse irmão da igreja, passou, viu a moça, acudiu, e quando olhou para a cara da moça, ele falou, puxa, e se condoeu, porque parecia com o filho, com a filha dele. O rosto parecia com a filha dele. Aí ele falou, puxa vida, se fosse a minha filha, eu teria matado aquele menino. E aquela mocinha encontrou abrigo no coração daquele irmão. Mas aí quando ele foi lá, na escola, entrou ali na escola e disse, puxa, eu queria ajudar e tal, o que está acontecendo aqui? E aí quando olhou para a cara do menino, ele se condoeu. Porque a cara do menino parecia com a cara do filho dele. Queridos, às vezes a gente, por conta dos acontecimentos, a gente às vezes perde a dimensão do coração de Jesus. Quando Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, a gente perde a dimensão disso. Porque a gente coloca o nosso coração como se fosse o de Jesus. E a gente limita o convite.
A gente diz, eu estou dentro, mas o fulano não. Eu vou dar um exemplo aqui, bem distante, mas ele está tão perto, porque ele está na mídia, né? Você vê o conflito ali, na faixa de Gaza. A mídia coloca o quê? Coloca o mundo para dizer, o ruim é o Hamas, o bom é o Estado de Israel. Coitado, porque eles já sofreram tanto, holocausto, né, e tal, e agora, né, e tal, aí nós colocamos, nós somos, colocam em nós um óculos, para dizer o bom e o mal. E aí quando a gente olha para João 1,12, João 1,12 fala o quê? Jesus veio para o que era seu, o povo, né? Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, a todos quantos os receberam, pode ser um membro do Hamas, está incluído, um militante do Hamas está incluído nesse todos? Aquele menino que assaltou a menina, levou o celular, está incluído entre todos. A gente tem muita dificuldade, gente. Eu estou pregando aqui, mas eu estou me vendo muito limitado nessa visão, nesse convite aqui. Por isso que, gente, esse convite de Jesus é um convite sem exceção, porque é um convite que abrange a vítima e o opressor. Abrange aqueles que a gente olha e fala assim, aquele merece o céu. Porque ele não faz mal nenhum, nem a uma formiga. Claro que ele merece. Mas esse convite abrange também aquele que mata a formiga, mata a gente, mata todo mundo. Mas que é alvo do sangue da cruz de Cristo. É meio difícil pregar assim. Perdoar aquele que fez tanto mal. Esse convite nós estamos aí, passamos a semana do Dia das Crianças, né? Esse convite é para criança que é abusada. Tantos lares onde não é só padrasto não, onde pai e mãe abusam os seus próprios filhos. É aqui. Pode ser que a realidade do que eu esteja falando aqui não seja a realidade da sua casa. Mas não são poucos os lares onde esses abusos acontecem. Esse convite aqui, queridos, é um convite que não abrange só a mim e a você, mas abrange também as mulheres que estão em situações de vulnerabilidade, de fragilidade e são abusadas, muitas vezes, pelo seu próprio cônjuge. E eu não estou falando só de famílias que não vão à igreja.
Estou falando de famílias, sim, consideradas evangélicas, que vem tudo bonitinho no culto. Louva a Deus, mas a casa é uma desgraça. Estou falando que esse convite aqui de Jesus é para as pessoas que, pelo fato de existir, elas já são excluídas da sociedade. São os negros, são as mulheres negras. E são as pessoas também que fizeram uma opção por um gênero sexual diferente do seu biológico. Jesus também está convidando essas pessoas. Porque a graça celestial, a graça da salvação, a graça do perdão, a graça do novo nascimento, é para todos, queridos, é para todos, inclusive para mim e para você. Quando Paulo fala, eu sou o que sou pela graça de Deus, Paulo está dizendo, se não fosse a graça de Deus, eu seria um Zé que estaria aí aprontando e continuaria aprontando, perseguindo os cristãos e matando todo mundo, todos aqueles que seguissem a Jesus. Então, eu acho que a percepção em cima desse texto de Jesus, e olha só o que Jesus fala antes, né? No versículo 25, ele diz, naquela ocasião Jesus orou da seguinte maneira, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Você sabe quem faz a melhor teologia? Não são os pós-docs, não. Os que fazem a melhor teologia são as pessoas singelas de coração. São as pessoas muitas vezes sobrecarregadas e oprimidas, e elas chegam a Jesus. Fala, aqui tem lugar para mim? E Jesus vem e dá um abraço. E Jesus fala, eu estou aqui contigo. Então hoje é um convite duplo. Um convite para a gente se sentir convidado. Graças a Deus. Está sofrendo, está cansado. O convite é para você. Não, mas eu já aceitei Jesus. Sim, está certo. É que às vezes o sofrimento, né, as angústias, né, o cansaço é tão grande que a gente perde Jesus da perspectiva de que Ele está com a gente. Né? Às vezes o sofrimento, né, faz com que a gente esqueça que, não, Jesus está aqui comigo. A gente esquece, né? E aí então o Espírito Santo vem e dá aquela ajuda maravilhosa e diz, Jesus te ama. Jesus te ama. Ah, mas esses dias eu não tenho orado muito. Esses dias eu não tenho lido a Bíblia.
Esses dias, puxa vida, até neguei perdão a uma pessoa que eu devia ter perdoado. Tudo bem, Jesus te ama. Quando você relembrar que Jesus te ama mesmo, de que Jesus vai encher teu coração de amor, e que Ele vai te dar forças para você ler a Bíblia, para você orar, e que quando Ele te der força, Ele te der banho de amor e misericórdia, você vai perdoar a pessoa que você achou que não conseguiria perdoar. Ele vai encher teu coração de um banho de paz e alegria, e você vai ser curado. Jesus falou aqui, olha, deixe que eu te ensine, vai. Deixe que eu te ensine. Porque eu sou manso e humilde de coração. Quem aqui gosta de se achegar a uma pessoa arrogante? Acho que ninguém, né? Porque o arrogante, ele já se basta a si mesmo, né? Ele não precisa de ninguém. Olha, acho que o único que podia dizer assim, sabe, eu sou tal, é Jesus. Porque Ele é o tal. Ele é o Senhor. Mas Ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Vem para cá, chega aí, vai. Chega aí que estamos juntos. Vem. Aqui comigo você vai conseguir caminhar. Mas Jesus, eu estou sem força, me carrega. Aí Jesus carrega. Ele carrega sim. Legal. E aí, Jesus fala, encontrarão descanso para a alma. A alma descansada, totalmente entregue. Entregue ao manso e humilde coração de Jesus, né? Aí ele diz, meu jugo é fácil de carregar. Fácil de carregar. É fácil. É fácil amar. É fácil perdoar. Se o meu coração estiver arrogante, se o meu coração estiver soberbo, não vai ser fácil amar e perdoar. Mas se eu estiver junto com Jesus, que me ama incondicionalmente, que me perdoa sempre, aí vai ficar fácil eu também perdoar, porque eu não vou ter mais resistência no meu coração. Porque Jesus vai tirar todos os meus argumentos. Uma série de argumentos assim, de teses e antíteses e tal, para não perdoar aquele irmão. Aí Jesus vai quebra tudo, derruba todos os argumentos. Ele vai dizer, eu te perdoei, meu filho. Tu está descansado aqui comigo. Perdoa. E aí todos aqueles argumentos ruíram. E aí eu estou com meu coração humilde, manso, descansado. Esse fardo é leve. Essa canga, esse jugo é suave. E aí eu vou poder, não só eu descansar, mas eu vou ajudar o outro também descansar,
o outro também ser perdoado, o outro também ser convidado, o outro também aceitar o convite do todos venham a mim. O Evangelho liberta. O Evangelho acolhe. E o Evangelho transforma. Foi essa transformação que Nicodemos procurou. Porque todo o conhecimento que ele tinha não servia para nada. Para nada no sentido de que não servia para ele ter um coração renovado. Para ele poder enxergar que os outros estavam passando na frente dele no reino de Deus. Que os humildes estavam chegando na frente dele. Ele falou assim, oxe. Até ele entender que também tinha lugar para ele. Esse nosso Jesus é maravilhoso, queridos. Ele é Deus, mas Ele está conosco. E caminha com a gente. Ele nos perdoa, Ele nos salva, Ele nos consola. E Ele faz com que o nosso coração seja franqueado, né? Para abrigar tantos quanto Jesus está chamando. O público de Jesus convidado não é um público seleto. É um público generalizado. Sem fronteiras. Que abriga não só os nossos amigos, mas os nossos inimigos. A cruz de Cristo abrangeu a todos. Que Deus fortaleça o teu coração na palavra. Que Deus te console. Que você sinta o amor de Deus, que você viva no amor de Deus. Que você deixe ser perdoado por Deus. Que você deixe que Jesus te carregue e te conduza. Amém? Amém. Convido a todos a se colocar de pé. Vamos orar. Que o amor que a gente não consegue medir de Deus o Pai, que a graça que se estende a todos, de Jesus o Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a tua igreja, sobre a tua família, hoje e sempre.